E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live às 13h05 do Grupo Bis. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Abidão, seja bem-vindo para você que vai participar aqui comigo, para você que vai ver depois. Pessoal, o tema da live hoje é Sua Ignorância Tá Te Matando, tá? Todos os dias às 13h05, de segunda a sexta, na verdade, às 13h05 eu tô aqui fazendo essas lives sobre gestão estratégica, gestão executiva de negócios. E eu confesso que depois que eu vi o tema dessa live, o título dela foi assim, vai ter uma galera que vai ficar muito brava. E aí eu meditando sobre isso, eu coloquei ela de uma forma muito espontânea, daquilo que realmente eu falo, né? E eu vou falar um negócio muito sério para vocês. É muito legal você lidar com vários empresários e ter uma experiência naquilo que você transborda. E no meu caso, eu tenho percebido cada vez mais que existem pessoas que querem ter resultados de alguém que é como se fosse um atleta, mas fica atuando como amador. Quer resultados profissionais atuando como amador. Quer resultados de gente grande atuando de forma pequena, como se fosse uma criança. Então é o seguinte, cada vez mais, quanto mais você vai subindo degraus, quanto mais você vai avançando, maior é a pressão que é feita sobre você. Então não existe espaço para mimimi, não existe espaço para achar ruim qualquer palavrinha, não existe as pessoas estarem molengas ou sensíveis demais para qualquer palavra, qualquer coisa conseguir entrar nos sentimentos e acabar com o dia dela. Né? Não existe mais tempo, não estou falando que isso não é uma coisa importante, mas cada vez mais a gente precisa de cada vez mais maturidade e crescimento para que a gente possa falar as coisas com mais liberdade, sem que isso tenha um peso além daquilo que está sendo dito, né? E o fato é, a ignorância está matando as pessoas, tá? A minha função aqui não é, como diria o Steve Jobs, não é pegar leve com as pessoas, é torná-las melhores. E eu tô focada na preparação de chefes executivos, de CEOs, pessoas que assumem a gestão executiva dos seus negócios, né? E não fazer isso de uma forma amadora. Muitas vezes eu vejo tanto da perspectiva de inteligência emocional quanto inteligência cognitiva racional, conhecimento técnico, pessoas que estão dando com a cara na parede e não conseguem sair daquele ponto simplesmente por não terem conhecimento, por estarem ignorantes a respeito do que deve ser feito, né? Se você pegar o significado da ignorância, ignorância é o estado de alguém que não está ela não está consciente da existência de algo. Então, se eu sou ignorante política, eu não entendo o que está acontecendo. Agora, as coisas não vão deixar de acontecer, as coisas não vão deixar de ter influência sobre a minha vida porque eu estou ignorante. A questão é, enquanto eu ficar ignorante, eu não vou tomar as atitudes necessárias para fazer algo a respeito daquilo que está acontecendo. Né? Você muitas vezes está ignorante em relação à sua vida profissional, à sua vida empresarial, sobre gestão de pessoas, gestão de negócio, sobre estratégia de negócio, sobre como negociar, sobre ter inteligência emocional. E por causa da sua ignorância, você não sabe lidar com aquilo que acontece com você. E aí você tem os resultados que você tem. Existe esse tipo de ignorância. Ou então é aquele estado de quem não tem o conhecimento, a cultura, seja ela por falta de estudo, não estudou, porque não teve nenhuma experiência ou relação prática, não praticou aquilo, né? Então muitas vezes a pessoa pode até ter o conhecimento, puxa, nossa, eu aprendi sobre negociação, mas não tem sabedoria. Você lê um livro sobre como andar de bicicleta não te habilita, não te dá sabedoria sobre como andar de bicicleta. Né? Não basta, tem muita gente que é um filósofo, um teórico, sai dizendo aí pra todo mundo como deve ou não deve fazer. Por isso que a profissão de coaching ela foi ridicularizada, porque era um bando de pessoas falando o que devia ser feito sem que elas mesmas vivessem aquilo. Não necessariamente o que estava sendo dito estava errado, mas não perdia credibilidade por haver uma incoerência entre o que era dito e o que era vivido. Né? Então, assim, se você pega, por exemplo, o comunismo, ele tem uma série de preceitos que dizem como deve ser vivido, mas quando você vai botar em prática, não é aquilo que se prega. Né? Então, assim, você sabe dos resultados, a coisa tem credibilidade quando ela tem evidência, quando você vê os resultados, o fruto daquilo. Pô, tem o fruto, eu consigo ver o fruto, pô, então, de fato, é aquilo que está sendo dito. As palavras é como se fossem sementes. Quando você bota em prática, né, aquela semente vai lá e germina, você fala assim, isso aqui é uma maçã. Você vai lá e planta e dá maçã, uma semente de maçã dá uma macieira, os frutos são maçãs e dá uma maçã. Agora eu falo, não, isso é uma maçã, na hora que eu planto dá limão, não, meu amigo, você tá falando uma coisa, mas isso aqui é outra, né? Então, ignorância tem a ver com você não ter esse conhecimento, seja ele por
desconhecer ou por não saber como botar em prática. Não ter a sabedoria, porque conhecimento e sabedoria são coisas diferentes, tá? Quando a gente fala de uma pessoa ignorante, não sei se você tem disso, né? Mas algumas pessoas, eu mesmo antigamente pensava nisso. Quando você fala assim, uma pessoa é ignorante, nossa, como ele é ignorante, né? O que você já pensa logo? É uma pessoa grosseira, uma pessoa rude, uma pessoa que não tem o conhecimento de como lidar com outras pessoas, é desprovido de conhecimentos e habilidades sociais para lidar com as pessoas. Então é um tosco, né? É um tosco, ele não foi lapidado, ele não desenvolveu habilidades. Agora, eu passei por um caso recentemente que eu vi uma pessoa na internet e eu achava o cara meio grosseiro. Achava o cara grosso, o cara estranho. E o cara era na minha percepção era grosseirão. E aí, beleza, eu fui e comprei um treinamento dele, fui lá e fiz. O cara é um amor. O cara, ele tem intensidade na fala dele, ele tem paixão por aquilo que ele pensa e por aquilo que ele faz. Ele tem muita paixão. Então ele transmite isso de forma energética. E ele é muito consciente da forma que ele fala e do impacto causado no interlocutor. E no fim das contas eu percebi que ignorante era eu de todas essas habilidades que ele tinha. De todas as habilidades que ele tinha e que eu desconhecia. Ou seja, por eu não conhecer, eu julguei ele com base no meu rol, no meu quadradinho de conhecimento e comecei a julgar aquele cara. Quantas vezes você deixa de adquirir novas habilidades e novos conhecimentos e ter mais sabedoria justamente por o seu conjunto de conhecimento, de informações, você vai lá e rotula, encaixota, coloca no seu universo, no seu mundinho, aquela pessoa, aquele conjunto de ações. Então, a sua ignorância, a minha ignorância, estava me matando o relacionamento que eu poderia ter com aquela pessoa. A partir do momento que eu julgava, porque quem é que gosta de lidar com pessoas grosseiras? Quem é que gosta de lidar com pessoas toscas? Quem é que gosta de lidar com uma pessoa que o tempo todo vai ficar te jogando pedra, te ferindo, te acusando, te tratando mal? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Ou você tem uma habilidade social tão grande que aquilo você simplesmente despreza. Mas ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que te rouba energia, né? Então, quando eu tinha esse pré-julgamento por causa da minha falta de informações, aquilo me afastava daquela pessoa. Me afastava, me gerava um afastamento. Quando você julga alguma coisa como negativa, você se afasta daquilo. Ninguém quer ficar perto conscientemente de coisas negativas. Ou seja, eu ia me afastar, mas aquilo fazia sentido pra mim. Eu falava, o problema tá no jeito. O cara fala a coisa certa, o problema dele tá no jeito. Pra mim, Camila. E aí, quando eu fui me aprofundar, sair da superficialidade, procurar conhecer mais, aí eu me aprofundei, saí da superficialidade, conheci mais, eu comecei a compreender toda a estrutura, a forma com a qual ele lidava e que era necessário para que eu pudesse aprender coisas novas, habilidades novas que eu não tinha antes. Então, quando nós somos ignorantes em relação a alguma coisa, nós usamos somente aquela quantidade de informações que nós temos, nós procuramos julgar e encaixotar as pessoas, e aí a gente fica naquele nosso universo. Ao invés da gente se abrir, se aprofundar e conhecer um pouco mais para aumentar o nosso repertório de informações, a gente afasta aquele novo conhecimento e permanece no nosso. Só que eu vou falar um negócio para você. Tudo que você vive na sua vida hoje, tudo que você tem na sua vida hoje é resultado do que você já sabe. Você foi lá e botou em prática. Poxa, eu sei fazer finanças assim, eu sei fazer gestão assim, eu sei administrar assim, o marketing que eu conheço é assim. E você vai lá e faz. Só que, se você quer ir para um lugar que você ainda não conhece, você precisa aprender novas coisas. E se toda vez que alguém for te ensinar uma nova coisa, você se fechar e começar a rotular com base naquilo que você conhece, ao invés de abrir a sua mente para aprender novas coisas, você vai continuar permanecendo onde você está. E isso vai matar o novo na sua vida, vai matar o novo na sua empresa, vai matar o novo nos seus negócios. Entende? Então, ignorância tem nada a ver com grosseria, sabe? Uma pessoa rude é uma pessoa rude, uma pessoa ignorante, ou seja, desprovida de conhecimento e sabedoria é outra história. E eu te convido aqui, eu te desafio a você abrir mão disso, abrir mão da sua ignorância, parar de pré-julgar e rotular as pessoas e se aprofundar para compreender dentro do universo dela. O que é interessante nisso, quando você vai falar de inteligência emocional? Tem a ver com ouvir. É você se esvaziar de você,
Falar assim, eu vou abrir mão do que eu penso, do que eu acho, do que eu sinto, e procurar me colocar no lugar daquela pessoa, ouvi-la. Então ela vai entrar em mim e eu vou começar a pensar com a mente dela. Olha que louco. E imageticamente falando, em forma de imagem, é isso, tá? Aí você coloca a pessoa e fala, no lugar dela, como é que ela pensa? Por que é que ela sente assim? Por que é que ela se manifesta assim? Quais são as intenções por trás da fala dela? Ou seja, você começa a se esvaziar de você e começa a colocar aquela outra pessoa dentro de você e começa a se colocar no lugar dela, tá? Isso é conhecimento, isso é sabedoria. Ignorância, tem gente que vira e também fala assim, ah, não, mas ele é ignorante, assim, né? Meio ignorante, mas ele porque ele é humilde, sabe? Ele não sabe das coisas, é pobre, né? Não teve oportunidade. Gente, ignorância não tem nada a ver com humildade. Humildade tem a ver com você ter conhecimento dos seus pontos fortes e fracos. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Pobreza é improdutividade. São pessoas que não produzem nada, não geram nada na vida delas e para outras pessoas, e elas, de forma improdutiva, elas começam a consumir tudo que tem e ficam pobres, escassas. Isso é pobreza. Isso não tem nada a ver com humildade. Humildade é olhar para mim e falar assim, o que eu sei, eu sei. O que eu sou boa, o que tem trazido os bons resultados, aqueles que eu espero, eu já tenho. Agora, isso aqui não está me trazendo os resultados que eu preciso ou que eu gostaria de ter. Então, eu não estou bem nesse aspecto. Eu estou tendo resultados ruins. Isso é humildade. Humildade tem nada a ver com a pessoa que é pobrinha, que tem uma casa ruinzinha, que anda toda estranha, né, com as roupinhas rasgadinhas. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, tem muita gente pobre que é extremamente arrogante. Por quê? Porque ele não se abre para aprender novas coisas. Eu já falei isso aqui e repito. Por exemplo, onde tem bois, o celeiro fica cheio. Agora, na falta do boi, o celeiro vai ficar vazio. Quando a gente fala da sociedade agrícola, o boi é um instrumento como se fosse um maquinário, uma colheitadeira, um instrumento de muita força que auxilia o homem a colher mais do que se ele fosse colher um a um só ele. É um instrumento que potencializa a produção. Isso é o boi. Agora, você pega a pessoa que quer ficar no lugar do boi, não quer ter o boi, quer ficar no lugar do boi, ela vai ter uma colheita infinitamente inferior, caso contrário, ela tivesse o boi. Se ela tivesse o boi, ela teria uma colheita muito superior. Então, e aí quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, do jeito que você está fazendo, você vai ter resultados ruins, você não está percebendo que você está tendo pouca produtividade, seus resultados estão pequenos, você está tendo prejuízo. A pessoa que vira e fala assim, mas tem 10 anos que eu faço assim, aprendi assim, porque é assim que faz, porque eu que sei. Ela vai ter os resultados, ela fecha a mente dela para ter novas informações, e deixa de ter os novos resultados, que é se ela fosse colocar um boi, uma tecnologia, fazer uma parceria estratégica, ter novos conhecimentos e descobrir novas formas de fazer a coisa acontecer, de ter um aumento de produtividade. Então, isso não tem nada a ver com humildade, isso tem a ver com ignorância. Isso é ignorância. Ignorância advinda de um comportamento arrogante. Arrogante, uma pessoa que arroga para si um conhecimento que ela não tem. Que ela acha que tem, ela é orgulhosa, ela se acha mais do que as outras pessoas e diz, você não sabe, quem sabe o que está fazendo sou eu. Então, esse tipo de ignorância está matando pessoas e tudo aquilo que diz respeito às pessoas. São suas empresas, são suas equipes, são os seus negócios, são os seus clientes. E aí a pessoa vira e fala, mas a crise não. A crise não. A crise é um momento que chega um negócio que diz assim, vamos mudar tudo de lugar. Do jeito que vocês estão fazendo, não serve mais. Agora imagine um ignorante, que já não sabia fazer antes, não está disposto a fazer agora, um ignorante orgulhoso, né? O cara morre. Então, a ignorância, ela tem matado pessoas. Não quer dizer que todo mundo que é ignorante é orgulhoso, de forma alguma. Inclusive, tem alguns empresários que eu tenho conhecido e eu fico muito, muito, muito admirada.
da humildade dos caras de irem atrás de, poxa, tá sofrendo uma pressão extrema de tudo que tá acontecendo, tem buscado novas alternativas, tem se reinventado e tudo mais, com uma humildade, falar, gente, me ajuda, como é que vocês estão fazendo isso? Me explica o que tem de novas oportunidades, eu quero participar disso aí também. O cara se coloca numa posição de aprendizagem, de aprendizado. Isso é humildade. E se vocês querem saber, grandes bilionários, eu não conheço pessoalmente grandes bilionários, mas você consegue a referência deles naquele livro do Ricardo Jeromel, Bilionários. Bilionários são pessoas extremamente humildes e curiosas. Os caras, eles estão o tempo todo perguntando, eles estão mais interessados em ouvir do que falar. Eles estão interessados em aprender. Então o cara, ele já construiu um império, ele construiu grandes coisas, mas ele pode chegar num chapeiro de hambúrguer e falar assim, pô, o cara ele pode saber fazer um monte de coisa, gestão de negócio, mas isso não significa que ele sabe limpar uma chapa. Entende? Então ele vira e fala, caramba, como que você conseguiu chegar num negócio assim, deixar brilhando? Parabéns. Aí o chapeiro fala, poxa, eu faço assim, eu uso tal produto. Você acha que é só ficar esfregando? Larga de ser besta, você tem que passar tal produto. Aí depois você vai lá e faz dessa forma. O povo usa a espátula assim, eu uso essa aqui, tem que ser silicone. E o bilionário só aprendendo. Interessante. Provavelmente deve estar saindo uma ideia dele ali de como construir, como fabricar mais daquelas 250 milhões de espátulas para vender em série para várias redes de hamburguerias, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. É isso que um bilionário faz, ele tá só aprendendo. Interessante, assim. Poxa, e facilita muito seu trabalho? Facilita sim, senhor. E tipo assim, se você fizer sem essa espátula aí, quanto tempo demora? Não, aí vai 2 horas de limpeza. E com a espátula? Não, a gente reduz pra 20 minutos. Uau, 20 minutos, caramba. Então era 120 minutos, diminuiu pra 20 minutos. Caramba, menos de 20%, uma economia aí de 80% do tempo? 80% do tempo. Aí o cara começa a fazer conta. Essa é uma visão de conhecimento, é o tempo todo absorver novas informações e conhecer. Entende? Só que a ignorância está matando as pessoas. O que você sabe, meu amigo, te trouxe até aqui. Cheque os seus resultados. Agora pensa onde você quer chegar. Aonde você quer chegar, você precisa aprender coisas que você ainda não sabe. Então a primeira dica que eu te dou é capacitação. Adquirir conhecimento mesmo. Camila, não tem dinheiro. Gente, tem muito vídeo na internet. Nesse período de quarentena aí, um monte de lugar liberou cursos gratuitos. Então, olha, se na quarentena as pessoas elas não adquiriram novos conhecimentos, nunca foi falta de tempo. Nunca foi falta de tempo, foi falta de vontade. Foi qualquer outra razão, mas não foi isso. Então, é adquirir esse conhecimento e bota em prática. Adquira sabedoria. Tem muita gente que tá lendo muita coisa, tá? Nossa, eu leio 10 livros por semana. Meu amigo, para. Lê só um e bota em prática o que você aprendeu. Para de ler livro. Você tá ficando inchado de tanto conhecimento. Não adianta nada esse conhecimento. É aquilo que eu falei, não adianta nada eu ler livro sobre como andar de bicicleta, como fazer mergulho, como pular de asa delta e eu não saber, de fato, na experiência prática, fazer aquilo. A menos que eu queira ser um professor, ensinar, ou então um técnico de aumento de performance, nem saber como fazer, entende? É só para isso, não tem sentido. A menos que você queira isso, mas eu creio que você que está aqui como gestor, você quer ter resultados na sua empresa, o resultado ele não vem pelo seu conhecimento, ele vem pela ação prática relacionada ao conhecimento que você tem. E é muito melhor você colocar na prática algo que você conheceu de novo do que só ficar testando ali, né? Poxa, se você puder aprender com quem já fez e já conseguiu, show de bola, muito mais fácil. Você encurtou esse caminho, você fez ele de forma mais rápida, né? Você buscou pessoas que fazem isso. Na multidão de conselheiros você encontra sabedoria, você não vai à guerra. Eu tô falando de provérbios, enfim, judeus, provérbios chineses. E você não vai à guerra sem antes se aconselhar. Por quê? Porque você tem pontos cegos. Você não sabe de todas as coisas, mas as pessoas vão trazendo novos conhecimentos e te ampliam uma visão que você não tem hoje. É necessário que você tenha uma visão um pouco mais ampla, mais aberta, para entender que existem ali os perigos ou adversidades que antes você sozinho não enxergava pela sua falta de conhecimento, pela sua ignorância, e aí você não caia naqueles buracos, você não tenha aquelas dores, não cometa os erros que outras pessoas já cometeram. Né? O maior sábio é aquele que aprende com os erros dos outros.
Mas se você quiser ir sozinho, sem uma capacitação prévia, meu amigo, boa sorte. Aí é uma decisão sua e você colhe os resultados. Tá bom? Mas sai muito mais fácil você aprender com outras pessoas. Então se capacite, bota em prática e eu te asseguro que você vai errar. Só que quanto mais vezes você errar, mais perto você vai estar do seu alvo. Ah, Camila, que absurdo. Pô, claro que é verdade, gente. Eu já, né, imagina você tem um alvo aqui que tem aquelas listras, né? Lá mais perto da borda, 10 pontos. Aí vai cada vez mais para dentro, a segunda listra é 20, a terceira é 50, o centro é 100. Para você acertar o centro, o 100, é muito mais difícil que você acertar todo o resto. Você não vai na primeira tentativa, só se for sorte, na primeira tentativa acertar o 100. A chance de você acertar aquilo que você não quer é muito maior. E não tem problema. Só que quanto mais você praticar, mais você errar, mais você está desenvolvendo novas habilidades que vão te levar para mais perto do 100, do alvo, do centro da sua vontade, daquilo que você quer. Compreende? Então, agora o fato é, se você não botar em prática, aí sim, eu te asseguro que mais longe, você pode não ter errado nada, nossa, nunca errei, mas também nunca vai acertar, porque você não bota em prática, não desenvolve a habilidade. E quanto mais você treina, quanto mais você participa desses cursos, quanto mais você participa de imersões, quanto mais você treina, na hora de chegar do vamos ver, você vai estar mais capacitado, mais conhecedor e mais sábio para botar aquilo em prática. Então é muito interessante que o tempo todo você esteja imerso, ampliando a sua mentalidade, se preparando para a hora que chegar o vamos ver, você já esteja preparado. Dizem que sorte é o encontro da preparação com oportunidade. Oportunidade passa o tempo todo para um monte de gente, só que só quem está preparado para recebê-las vai aproveitá-la, né? Ah, poxa, tem um investimento aqui, cara, só 10 mil reais, já tem um histórico aqui, inclusive na pandemia, de um retorno de 10, 15%, tô hipoteticamente falando, tá? 15% aí ao mês, não sei das quantas, e ó, já tenho 80 pessoas confiadamente com esses resultados, e basta 10 mil reais para um aporte inicial, bora? Aí você fala, puxa, eu até tinha dinheiro, consumi tudo. Você não está preparado. Você não estava preparado para aproveitar aquela oportunidade. Entende? Uma galera aí consumiu caixa, né, ao longo do tempo, já estava com a corda no pescoço, chegou a crise, só terminou de enforcar. Agora tinha um monte de gente que estava preparada. Estava preparada com caixa extremamente farto. Na hora que foram surgindo as medidas, foram lá tomando as medidas, se preparando, já começou a fazer a migração, tinha muita gente que já estava no marketing digital antes, aprendendo sobre isso, só terminou a migração, tinha se preparado, chegou a oportunidade, subiu, tá bom? Então, a sua ignorância, não conhecer essas coisas, te trouxe morte naquilo que você quer, tá te matando. Depois, gente, depois não, né? O tempo todo analise os seus resultados periodicamente, frequentemente. Vai lá, bota uma ação em prática, checa o resultado, checa o resultado, checa o resultado. Para cada resultado, analise com sabedoria. É muito legal você fazer isso quando você também tem outras pessoas por perto, pessoas mais sábias do que você, né? Conselheiros, mentores, grupos de networking, de mastermind, etc. E analisa os resultados e fala, tá mais próximo ou mais distante daquilo que a gente quer? Quais os ajustes que nós precisamos fazer? Por quê? Porque a gente vai errar, né? E é melhor que não persista no erro por muito tempo. Então você precisa errar muito, erra logo mesmo que precisa ser errado, errei, acertei. Ótimo, acertei. Erra rápido, logo, para você desenvolver logo essas habilidades. Erra muito, para você desenvolver cada vez mais, ter mais perícia naquilo que você faz. E erra barato, né? Até eu tenho, assim, para algumas pessoas, eu tenho recomendado prudência em grandes investimentos sem uma expectativa de retorno. Eu tenho procurado ser mais conservadora nesse período, embora eu tenha já feito aí investimentos extremamente arriscados, né, ou tolos, na verdade, eu tenho recomendado prudência para o próximo período, porque muita gente vai segurar dinheiro depois dessa quarentena, muita gente. Então, tem alguns negócios que vão deslanchar e outros vão ser segurados.
é necessário para algumas dessas pessoas. Então é melhor que, se for errar, erre barato. Erre barato. Porque aí você erra, pô, perdi aqui, mas beleza, tá barato, tá barato, tá barato. Pronto, comecei a acertar, agora tá cada vez mais certo. Poxa, agora eu posso começar a fazer alguns aportes maiores. Posso fazer alguns aportes maiores porque a coisa tá um pouco mais certa. Tá bom? Outra coisa, pessoal. Assassine, destrua, mata, sem dó, sem piedade, a sua soberba, o seu ego, a sua altivez. A soberba, ela precede a ruína. Toda pessoa, toda vez que alguém vai chegar com uma informação, você fala assim, eu já sei disso. Você acaba de fechar a sua mente para uma nova informação. Acaba de fazer isso. Você pode saber de algumas coisas, você pode, mas talvez você não saiba do ponto de vista daquela pessoa, e você está antecipando aquilo que ela ainda nem falou. Aquilo que ela nem falou. Então, assim, é de certa forma uma arrogância, você arrogar para si o conhecimento um conhecimento de que sabe o que aquela pessoa vai falar. Ou às vezes ela traz para você uma informação de uma determinada forma que para você antes não fazia sentido. Ah, Camila, mas eu já sei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é ideia? Ideia é quando você tem um pedaço de informação, chega uma outra pessoa, lança um outro pedaço de informação, e aí depois essas duas informações aí juntam e você cria algo, uma terceira coisa. Então não tem ideia na sua vida que você tenha tido de forma sozinho. Ah, foi eu que tive só com o que eu já tinha. Não, meu amigo. Inclusive o que você tem foi plantado por alguém desde quando você nasceu. Tudo que você tem dentro da sua mente hoje foram plantios de outras pessoas. Então, o tempo todo, claro que é importante que você busque conhecimento e sabedoria de pessoas que têm valores e princípios como os seus, né? Ou aqueles que você gostaria de desenvolver, claro. E pessoas que têm resultados que você gostaria de ter. Porque elas sabem mais coisas que você. Tá bom? E esse é o próximo ponto. Esteja perto de pessoas que vivem aquilo que você quer viver. O tempo todo, esteja perto. Elas têm informações, elas têm drives, elas têm pedaços de informações, elas têm conhecimento que você não tem. E quanto mais você se afastar dessas pessoas, mais afastado também você está dos seus objetivos. É muito mais difícil você ter esse conhecimento sozinho, um insight, né? É mais desafiador. Nós aprendemos com pessoas. As pessoas não são ilhas. Inclusive, muitas pessoas ilhadas aí estão ficando surtadas, né? Índices de depressão, de ansiedade, de diversos outros problemas emocionais, porque o ser humano não foi feito para... É um ser relacional. É um ser social. Tanto é que o boom da inteligência emocional dos novos tempos tem sido uma resposta ao anseio do ser humano para poder se conectar de forma melhor com as pessoas e ter uma vida mais tranquila, mais agradável e mais feliz. Por quê? Porque a gente encontra satisfação e energia em outras pessoas, não são em coisas, né? Tanto é que pessoas se matam, pessoas ficam surtadas, se elas tiverem só dinheiro e não tiverem outras áreas da vida também muito bem. Só dinheiro não resolve o problema de ninguém, não resolve, né? A pessoa ela pode usar alguns mecanismos para trazer uma satisfação temporária, mas que ela vai embora depois que aquilo fisiologicamente passar. Só, é isso, nós temos o componente emocional, tá bom? Gente, e se afasta, sem medo, sem dó, sem medo de ser feliz, das pessoas que vivem aquilo que você não quer viver, que tem os resultados que você não quer para sua vida. Essas pessoas, elas podem ser ajudadas, mas depois você se afasta delas. Porque é inevitável que nós comecemos a nos parecer com as pessoas com as quais nós convivemos. É inevitável. Isso é um outro dispositivo do ser humano. 15% dos nossos neurônios são neurônios espelho. São neurônios que espelham as outras pessoas. Então você está o tempo todo aprendendo algumas características, alguns comportamentos, alguns mindsets. E eu tenho certeza que você não quer se afundar. Então, se você quiser se afundar, você vai ficar perto dessas pessoas, falando com elas, ouvindo elas, dando atenção a elas e aprendendo tudo aquilo que você não quer. É uma forma muito eficiente de você se afundar. Agora, se você quer um resultado diferente, é importante que você esteja perto de pessoas que têm aqueles resultados que você quer, para você aprender com elas, espelhar elas, modelá-las, tá bom? Então, gente, sua ignorância tá te matando, é melhor que você mate ela antes que ela te mate, tá bom?
Vai aprender, vai estudar, vai buscar mais informação e conhecimento, usa seu tempo com sabedoria, você tem aí só no máximo 120 anos de vida, vive intensamente, vive adoidado, construa algo que seja superior a você, deixa um legado para a história, que as pessoas te lembrem não por aquilo que você fez, mas pela transformação que você gerou na vida das pessoas, vai fazer aí um monte de gente feliz, né, um monte de gente próspera, rica e abundante em todas as áreas da sua vida, com o seu projeto, com a sua empresa, onde quer que você esteja. Beleza? Grande beijo, obrigada pela audiência. Até amanhã.